Hoje vamos falar sobre relacionamento narcisista. Pessoas com ego inflado, pessoas que se sentem importantes demais, o preço que isso pode nos causar muitas vezes. Então, que esta mensagem possa falar no seu coração nesta noite. Livro 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. E assim diz a palavra. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Fecha seus olhos. Poderoso Deus, Pai amado, Pai querido, fala no coração dessa pessoa que me ouve aqui neste momento, que essa palavra venha confortar, venha consolar, mas que ela também venha corrigir, em nome de Jesus. Pessoal, o que está acontecendo neste contexto aqui desta palavra? E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul. Quem era Davi? Davi era filho de Jessé, que era o pastorzinho de ovelhas, o filho mais novo de Jessé, que ninguém dava nada por ele. Davi, enquanto pastoreava as ovelhas de seu pai, os seus irmãos eram treinados na casa de Saul para serem soldados do seu exército. Davi era de pequena estatura, não se dava nada por ele, até que ocorreu em Israel a perseguição daquele povo de Israel pelos filisteus. E no momento desta perseguição, aparece Golias. Golias, que era o gigante, que vem para afrontar, e ali ele faz o quê? Uma afronta para os israelitas durante o governo, durante o reinado de Saul. Ele diz: eu preciso de alguém que lute contra mim. Se eu for derrotado, vocês terão aí as posses de tudo, mas se eu ganhar esta guerra aqui, eu vou vir a reinar no meio desse povo. E ali naquela região não havia nenhum israelita que se sentia preparado, que se sentia apto a lutar contra aquele gigante. Porque o homem era de forte estatura, era grande, ninguém se sentia preparado para enfrentá-lo. E quem é que se oferece para lutar contra aquele gigante? Davi, o pastorzinho de ovelha que ninguém dava nada por ele. O pastor de ovelha que não tinha preparo de soldado do exército, mas que ele se colocou pronto. Ele falou: eu vou lutar com aquilo que eu tenho. E o que Davi tinha para lutar com aquele gigante? Apenas pedras. Pedras é o que ele tinha. E assim Davi conseguiu derrotar aquele gigante. Com as pedras que ele tinha, ele destrói aquele gigante. E no momento da sua destruição, se você for lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, vai dizer da seguinte forma: e as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu a seus milhares, porém Davi a seus 10 milhares. Do que essas mulheres estavam dizendo naquele momento? Porque até a chegada de Davi, quem é que reinava sobre aquele povo? Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, gente. Isso mesmo. Ele era filho de Quis e ele pertencia à tribo de Benjamim. Saul foi escolhido como rei quando os israelitas pediram pela monarquia. Ele era um homem de físico imponente, ele era o mais formoso entre os israelitas e ele era um homem muito valente. Ele já havia derrotado vários filisteus. Então Saul, ele tinha um momento de ascensão muito grande. Só que no momento em que Davi chega e derrota Golias, ele começa a chamar a atenção. Preste atenção nisso aqui que eu estou dizendo para você nesta noite. Davi, que era o pastorzinho de ovelha, que ninguém dava nada por ele, e de repente ele faz aquilo que ninguém se sentia preparado para fazer.
Saul, que tinha todo o prestígio, que foi o primeiro rei de Israel, aquele homem que não encontrou nenhum soldado do seu exército para lutar contra Golias, chega Davi e destrói aquele gigante. No momento em que Davi faz isso, a primeira coisa que Saul quer saber naquele momento é: quem é esse cara? Quem é esse Davi? Ele é filho de quem? Porque naquele momento em que as pessoas começam a admirar Davi, Saul se sente o quê? Afrontado. Ele se sente ali ameaçado, porque ele sabia que não se tratava de um pequeno homem. Davi era de pequena estatura, mas no momento em que ele derrota aquele gigante, ele mostra a sua força, ele mostra a sua bravura. E a partir de então, para quem conhece da palavra, sabe que Saul começa a perseguir Davi. E olha que interessante, por que eu escolhi essa palavra para falar exatamente sobre relacionamento narcisista? Porque é muito parecido o que acontece no contexto de quem vive um relacionamento com uma pessoa narcisista. Basta a gente pensar na história de Saul. O narcisista é aquela pessoa que ela tem um ego muito inflado. É aquela pessoa que se sente importante demais. Em relação às demais pessoas, ela não consegue ter empatia pela dor dos outros. É aquela pessoa que ela quer ser reconhecida e valorizada o tempo todo. Ela acredita que ela é melhor do que outras pessoas. Ela não consegue se colocar no lugar dos outros, ou seja, ela tem que ser o centro das atenções. Ela quer holofotes, quer reconhecimento, valorização o tempo todo. E se a gente pensar na história de Saul, se assimila muito com isso, porque a palavra aqui está dizendo que ele, sendo o primeiro rei de Israel, no momento em que ele chama atenção para vir a ser rei, ele era o homem considerado naquele momento o mais formoso, o mais valente. A palavra diz que naquela época não havia homem formoso, belo como Saul. Então ele já estava acostumado com esse prestígio, com esse reconhecimento. E no momento em que ele é ungido, consagrado como rei, isso fica ainda mais eminente. Todo o holofote é voltado para quem? Para Saul. No momento em que ele assume o reinado de um lugar onde até então quem era o juiz era Samuel, mas como Samuel havia envelhecido, o povo pediu pela monarquia, o povo pediu por um rei, a única pessoa que estava apta para aquela função era Saul. E de certa forma isso subiu para onde? Para o coração. Aquilo enalteceu o ego de Saul. Só que o que ele não imaginava é que haveria um momento em que apareceria uma situação da qual fugiria do controle dele. Foi o momento em que chega Golias e ele coloca em ameaça todo aquele povo israelita. E ele precisa de alguém que possa derrotar aquele gigante. E o mais interessante é que quando Davi se oferece para lutar com Golias, inicialmente, Davi não parecia uma ameaça para Saul. Basta você avaliar o texto, a palavra diz que Saul chegou a oferecer para Davi a sua própria armadura, para que Davi lutasse contra Golias com a armadura de Saul. Davi chegou a vestir aquela armadura, só que ele não conseguiu se locomover com aquelas roupas e ele disse: eu não consigo, eu preciso ir do meu jeito, da minha forma. E que jeito que era o dele? Com as pedrinhas que ele tinha na mão. E no momento em que Davi conseguiu derrotar aquele gigante com as poucas pedras que ele tinha na mão, aquilo soa como uma ameaça para Saul. Por que soa como uma ameaça? Porque Davi era totalmente o oposto de tudo aquilo que Saul trazia do seu legado. Ele tinha ali uma autenticidade, uma identidade diferente. E no momento em que as pessoas começam a reconhecer o valor de Davi em detrimento de Saul, Saul começa a ficar o quê? Enraivecido, furioso. Se vocês acompanharem o texto, também vão perceber que antes de Davi lutar contra Golias, Davi já tinha o hábito de ir à casa de Saul. Diz a palavra também que constantemente Saul se irritava,
ele enfurecia. E nesse momento, Davi era convocado para ir até a sua casa e tocava a harpa para Saul. E no momento em que ele tocava essa harpa para Saul, diz a palavra que Saul se acalmava. Ele pegava no sono. Só que o mais interessante é que no momento em que Davi derrota esse gigante, Saul não reconhece quem é Davi. Aquele homem que ia constantemente à casa dele tocar harpas, não tinha visibilidade. Mas no momento em que ele derrota o gigante, Saul quer saber quem ele é. Sabe por que eu estou te contando esta história, essa palavra? Para te mostrar também o que acontece muitas vezes em um relacionamento narcisista. Não pense você que o narcisista, ele já chega na sua vida se apresentando como ele realmente é. Inicialmente, Saul parecia ser uma boa pessoa para Davi. Ele chega estendendo ajuda, chega oferecendo a sua armadura, a sua roupagem para que Davi pudesse lutar com ela. Porque, de certa forma, Saul não acreditava que Davi realmente pudesse derrotar aquele gigante. Mas no momento em que ele derrota, é como se ali Saul sentisse que ele fosse perder o trono. Ele sentisse a ameaça, então ele começa a perseguir Davi. Por algumas vezes ele chegou a tentar matar Davi. Presta atenção nisso, deixa eu te falar uma coisa. O narcisista muitas vezes ele tenta te matar, mas não dessa forma como foi com Davi, não chega a ser uma morte física, mas é a morte o quê? Emocional. Aquela pessoa que te atazana, que ela sempre te coloca para baixo, que ela vai na sua ferida, vai no seu ponto fraco, ela sempre tem que ir na sua fragilidade. Porque o ponto dela de se manter de pé, de se sentir valorizada, reconhecida, é quando ela vê que você está abaixo dela. Essa pessoa não consegue ver reconhecimento na pessoa com a qual ela convive. E aqui a palavra diz que, como eu li para vocês no início, e Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul. Sabe o que essa palavra quer dizer para você, muitas vezes, que está vivendo um relacionamento narcisista com essa pessoa tóxica, que só te coloca para baixo, que não te incentiva, que não te motiva a nada? Tem hora que você vai ter que fazer assim como Davi. Você vai precisar fugir. Você vai precisar virar as costas, você vai precisar deixar de conviver, porque a convivência com essa pessoa está sugando a sua energia. Para conviver com essa pessoa, a sua saúde emocional, mental precisa estar muito equilibrada e nem sempre nós estamos nesse nível. Porque o narcisista, ele nunca reconhece que ele está errado. O narcisista, ele nunca reconhece que ele precisa de ajuda. O erro sempre é do outro. É sempre a outra pessoa que precisa mudar, a outra pessoa que precisa de tratamento. Ela chega a colocar a pessoa com a qual ela convive como louca, para ela não ter que reconhecer que o problema está com ela mesma. Só que muitas vezes, assim como Davi, nós ficamos nessa posição de achar que temos que conviver como se a pessoa tivesse boa intenção. Na cabeça de Davi é como se ele pensasse assim: quem sou eu para que esse homem me inveje, para que esse homem tenha alguma coisa contra mim? Muitas vezes nós estamos nessa mesma situação. É um marido que é narcisista e a gente, diante da cegueira espiritual, não consegue entender que aquela pessoa com a qual se dorme, com a qual se come, que se divide a mesma casa, nem sempre essa pessoa deseja o seu bem. Nem sempre essa pessoa quer que você seja uma pessoa bem-sucedida. Porque se essa pessoa reconhecer o seu valor, se ela reconhecer o seu lugar, é como se ela, de certa forma, tivesse que entender que ela tem as suas fragilidades, que ela tem os seus pontos fracos. E o narcisista, ele não dá conta disso. Ele não tem empatia pela história do outro. Ele não consegue se sensibilizar pelo outro. Então, não pense você que essa pessoa vai mudar. E é a mesma coisa se você for pensar na história de Saul. O fim de Saul é trágico. Por quê? Porque ele não se arrepende. Ele continua, erro atrás de erro, a soberba sobe. Existem alguns estudiosos que chegam a dizer que ele chegou a enlouquecer-se. Chegou a desenvolver uma esquizofrenia porque ele se perdeu nos seus próprios pensamentos delirantes. E muitas vezes é o que acontece com o narcisista.
Ele não reconhecendo, ele chega num nível que essa pessoa fica totalmente isolada. Ninguém consegue conviver com ela. É aquela pessoa que briga com a esposa, briga com os filhos, briga com a família inteira. E no final da vida, essa pessoa fica solitária. Só que antes que essa pessoa fique solitária, ela já adoeceu todo mundo. Ela já colocou todo mundo que estava às suas voltas enlouquecido. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje é que você não precisa chegar a esse ponto de se adoecer, enlouquecer pela loucura do outro. Que ninguém te faça desacreditar do valor que você tem. Que ninguém venha plantar uma semente que não é real na sua vida, porque o narcisista, ele tenta fazer isso com a gente. Ele tenta nos fazer acreditar que nós não somos bons o suficientes, que nós não somos pessoas de valor. Elas tentam nos rebaixar porque elas querem nos fazer acreditar naquilo que a gente não é. Essa mensagem hoje está falando com muitas mulheres, principalmente aqui, que estão me ouvindo neste momento. Mulheres que estão lutando por um relacionamento, que fazem de tudo, todos os esforços que elas tentam nunca são reconhecidos. O erro não é com você, eu preciso te falar. É com a pessoa com a qual você convive. Porque às vezes você quer tanto salvar esse relacionamento que você já está ficando sem paz. E aonde não há paz, não tem como o Espírito Santo alojar. Não tem como você fazer a obra de Deus, porque aonde você vai ferida, você vai machucada, você vai fragilizada. Como é que você vai levantar outras mulheres se é você que está no chão? Se é você que está ferida, se é você que está aí precisando de ajuda. Então, se você quer ajudar alguém, um saco para ele segurar um outro, ele precisa de estar cheio. Saco vazio não segura outro saco. E muitas vezes nós ficamos nessa, achando que vamos conseguir segurar pessoas, levantar pessoas, quando nós não temos recursos para isso. Essa palavra de hoje, ela vem como se fosse um tapa na nossa cara. Porque Davi, pelas inúmeras vezes em que ele tentou fugir aqui de Saul, chega um momento em que ele vai se esconder na caverna de Adulão, e no momento em que ele esconde, ele fala: Senhor, por que me perseguem? E o Senhor está falando assim: eu estou cuidando de você. É no momento que eu te tiro desse lugar que você acha que é nesse esconderijo que você está, que é o seu fim. Não, é a oportunidade que eu estou te dando para você recomeçar. Aquela hora que você está numa caverna, se sente sozinho, como se não pudesse contar com ninguém, é a hora que Deus chega te estendendo a mão, falando assim: eu estou te dando uma segunda chance. Você não é dependente de relacionamentos, você não nasceu pregado em ninguém, então por que você está acreditando que você depende de pessoas para poder ser feliz? Pessoas que estão aqui me ouvindo nesse momento e falam: eu não consigo sair dessa relação. E o Senhor fala: é porque o seu coração está nas coisas do mundo. Porque se você estivesse mais apegado àquilo que está escrito na minha palavra, voltando o seu olhar para aquilo que eu tenho ensinado, você não teria tanto medo. Eu sou contigo. Eu não abandono os meus filhos. Eu caminho com os meus filhos, eu sustento os meus filhos, mas para isso é preciso que haja confiança. Aqueles que me servem não são desamparados. O Senhor está estendendo a mão aqui hoje para muitas pessoas. Mas muitas vezes Ele estende a mão e você não enxerga. Porque a cegueira espiritual tem te impedido de enxergar quais são os planos, os propósitos de Deus para a sua vida. Então, que com esta palavra de hoje, que nós possamos aprender com a história de Davi. Se queremos viver o extraordinário, nós muitas vezes vamos precisar fugir. Fugir de lugares tóxicos, doentios, de pessoas que querem a nossa cabeça. Se você insiste em ficar ali, você vai ser pisoteado. Se você insiste em ficar ali, você vai ser morto. É o que essa palavra está dizendo para muitas pessoas nesta noite. Eu espero que o Espírito Santo continue convencendo vocês ao longo da noite, ao longo do dia, que essa mensagem possa trazer transformação, renovo, que você entenda que todo esse refrigério que você tem buscado, toda a resposta que você precisa, ela já chegou até você. Só que agora é hora de se apropriar dessa palavra, deixar que ela continue falando no seu íntimo. E é preciso também tomar decisões. Porque muitas vezes na posição de cristãos, como é que nós ficamos?
Oração, 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 mas uma oração que não tem ação. Oração requer que a gente haja, reaja, saia do lugar. Não adianta só ficar dobrando o joelho, pedindo a Deus resposta, quando ele já falou, ele já respondeu, mas agora ele pede uma decisão. Ele pede que a gente saia da zona de conforto, que a gente recomece a nossa história. E muitas vezes recomeçar a nossa história vai dizer de renunciar a algumas coisas, abrir mão de algumas pessoas, abandonar a nossa parentela, por mais difícil que seja. Existem dores que parecem que são insuportáveis, mas essas dores fazem parte do processo que vão nos levar para um outro nível de vida. Amém? Espero que essa palavra aí, tenha tocado no seu coração. Mais um programa abençoado. Na terça-feira que vem, se assim Deus permitir, estaremos aqui novamente para mais um programa Diário de Fabiola. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva, porque por lá nós fazemos lives todos os dias de manhã, às 6 horas da manhã, pregando a palavra, pregando o evangelho. E essas lives têm transformado a vida de muitas pessoas.